É inegável que ter filhos tem um custo. Mesmo que o bebê seja doado logo após o nascimento, há todo o custo de alimentação e desconforto da mãe durante a gestação, há os custos com pré-natais, com outros exames, com o parto em si, que nunca é de graça, não existe almoço grátis. Se, além disso, você cria a criança, tem alimentação, saúde, roupas, escola e por aí vai. O custo é bem alto de fato. E lembre-se, a criança não é propriedade dos pais ou responsáveis por ela. Eles possuem apenas a guarda ou tutela do filho, que é diferente da propriedade sobre o filho. Existem diferenças claras entre ter a tutela sobre uma pessoa e ter a propriedade sobre uma coisa. São conceitos fundamentalmente diferentes. Como explicamos no vídeo sobre a maioridade, como resolver o problema da maioridade, ter a propriedade sobre algo significa ter controle absoluto sobre aquela coisa. A tutela, por outro lado, visa apenas suprir, complementar, ajudar a criança devido à limitação dessa em tomar decisões e fazer acordo dentro dos seus melhores interesses. A criança é autoproprietária, ou seja, ela é proprietária do próprio corpo. Dessa forma, o interesse do tutelado deve prevalecer ao do tutor em qualquer decisão tomada por este em nome daquele. O tutor não pode tomar decisões em nome do tutelado contra o interesse do tutelado. E qual é o interesse do tutelado? É sempre o mesmo, atingir a capacidade plena. Dessa forma, a tutela é, a princípio, temporária. Em tese, quando o filho for responsável, plenamente responsável, tal tutela simplesmente deixa de existir. Lógico, existem situações excepcionais em que, devido a problemas de saúde ou problemas mentais, podem manter o indivíduo como tutelado por toda a vida, mas a princípio a tutela só existe enquanto for necessária. Mas se é algo que custa muito e é apenas temporário, por que alguém iria querer ter a tutela de uma criança? Eu, por experiência própria, posso atestar que a atividade de criar um filho é desafiadora, mas extremamente recompensadora em vários níveis. Mas lógico, são recompensas subjetivas, não financeiras. Embora esses valores sejam subjetivos, é óbvio que muitas pessoas dão valor a isso. Por que outro motivo alguém iria adotar uma criança? Você ter um filho, virar pai ou mãe, pode até ser por acidente, mas ninguém acidentalmente adota uma criança. Se as pessoas veem valor em algo, por que não criar um mercado para isso? Por que não recompensar financeiramente aos pais biológicos que tiveram sim algum custo com a tutela da criança até esse momento, ao mesmo tempo que atende um desejo dos pais adotivos? Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Quanto custa uma criança? A palavra alienar, dentre outros significados, significa transferir um bem para outra pessoa. Um bem inalienável significa, portanto, um bem, uma propriedade sua, que você controla como qualquer outra propriedade, mas não pode vender, dar, emprestar, alugar, mesmo de livre e espontânea vontade. Na legislação estatal imposta por nossa máfia local, existem inúmeros bens definidos como inalienáveis, por força de lei. Sua vida, por exemplo. Outros são parcialmente inalienáveis, embora na lei recebam o nome de inalienáveis mesmo. Por exemplo, você pode doar sangue, ou pode doar um órgão, mas não pode vender sangue, não pode vender um rim, mesmo que esteja disposto a isso e ambas as partes concordem com todos os termos da negociação. Os motivos pelos quais a lei estatal define bens inalienáveis são inquestionáveis. Do ponto de vista utilitário, de fato, é um risco grande criar um mercado de órgãos para doação. Isso poderia incentivar pessoas a, por exemplo, raptar alguém para extrair o rim dessa pessoa, ou pior, matar alguém para vender o coração no mercado. Sem dúvida alguma seria um risco. Teria uma vantagem grande, porém, de acabar com todas as filas de transplante automaticamente. Se você pode vender os órgãos do seu familiar morto, o incentivo para fazer isso é muito maior que a mera doação. No caso de vender sangue, ou até esperma,
é algo menos crítico e, da mesma forma, resolveria o problema da falta de sangue para doação praticamente do dia para a noite. Há várias máfias governamentais em outros lugares que permitem a venda de sangue. Por exemplo, em vários estados americanos isso é corriqueiro. Volta e meia vemos piadas de gente que vai vender sangue e esperma para levantar uma grana extra em seriados americanos. A chance de você sair doando sangue, tanto sangue a ponto de se matar por dinheiro, existe, mas isso pode ser resolvido facilmente com um banco de dados que indique a última vez que a pessoa doou e a impeça de doar seguidas vezes. Mesma solução para pessoa com doenças que impedem a doação. Mas a nossa máfia local nem isso permite. Curioso é que, embora você tenha que doar o sangue, quando esse sangue é transacionado entre unidades de saúde, hemocentros e outros órgãos, há sim valores envolvidos, ou seja, você doa algo ao governo e ele depois vende isso. Típico, mas isso é assunto para outro vídeo. Importante notar que a tutela dos filhos também cai nessa categoria. O pátrio poder trata-se de um bem inalienável, conforme a nossa máfia local rabiscou lá no guardanapo sujo dela. Você pode doar a tutela de um filho menor para adoção, entregar ele gratuitamente, mas não pode vender. A justiça pode tirar de você, pode dar para você, mas você mesmo não pode negociar. Os motivos que a máfia dá para impedir a venda da tutela de crianças é também bastante pertinente. Existe, lógico, o risco que, havendo um mercado de tutela de crianças, haveriam pais e mães que venderiam a tutela de seus filhos ao primeiro traficante de órgãos que aparecesse na porta da casa deles, pessoas que tentariam comprar a tutela de crianças para pedofilia e uma série de outras aberrações absurdas sequer de imaginar. É um problema utilitário, mas não deixa de ser um risco real, existe mesmo. Mas vai além disso. Cai no plano moral de que a criança é um bem social, importante para toda a sociedade, muito mais do que apenas para os seus pais. Também esbarra na nossa tendência cultural de encarar como maligno qualquer coisa ligada a dinheiro, como se o dinheiro fosse a encarnação do mal, como explicamos no vídeo Lucro é bom ou ruim. Mas, numa sociedade sem Estado, como tratar isso? É muito comum espantalhos por aí dizendo, por exemplo, que Rothbard era favorável ao comércio de crianças. Não é isso de forma alguma. Os pais não são donos dos filhos, portanto não há como vender crianças. Se algum autor libertário teve essa intenção, certamente errou nesse julgamento. Pela ética libertária, os filhos possuem autopropriedade, ou seja, são donos de si mesmos, mas os pais são donos da tutela sobre os filhos, posto que essa é um bem escasso e os pais foram os primeiros a usá-la. Eles podem, portanto, dentro da ética libertária, vender tal tutela para quem esteja interessado. Mas a tutela implica apenas em tomar decisões no interesse da criança, jamais contra isso. Caso contrário, a própria criança tem o direito de se defender e qualquer um que tenha interesse em intervir pode fazer valer isso. A ética libertária não possui deveres, posto que não há direitos positivos. Ninguém pode ser obrigado a fazer nada, posto que a autopropriedade precisa ser absoluta se desejamos uma ética perene no espaço e no tempo. Portanto, os pais não são obrigados a criar seus filhos. Apenas existem direitos negativos, ou seja, os pais são proibidos de tomar decisões em nome dos filhos que sejam contra o interesse destes. Isso parece algo chocante, mas lembre-se que é um problema muito menor do que parece. A imensa maioria dos pais e mães, a quase totalidade deles, não precisa de nenhuma lei obrigando-os a cuidar de seus filhos. Farão isso independente de qualquer coisa, inclusive colocando a própria vida e saúde em risco se necessário. Mas mesmo na situação da pequena minoria que não deseja tal tarefa, o fato de haver um mercado gera incentivos positivos para as pessoas fazerem o correto. Você não abandona simplesmente algo que tem valor. Se não quer, por qualquer motivo, cuidar do seu filho, melhor vender a tutela dele. Pode-se imaginar que haveria criação de agências para tal propósito, e como é interesse de todas as partes a segurança jurídica do acordo, essas agências teriam critérios para seleção perfeitamente razoáveis para evitar, por exemplo, a entrega de crianças a pessoas sem capacidade para exercer a tutela de forma ética. Trata-se da proposta básica da ética libertária de resolver os problemas não pela imposição de uma lei qualquer, mas, ao contrário, pela criação de incentivos para que as pessoas façam a coisa correta. Lógico, isso não garante que não haverá problemas, mas de fato nada garante isso. A ausência de um órgão centralizador como o Estado também garante que não haverá problema de discriminação aleatória,
Não há um congresso ou rei para ditar quem pode ou não pode adotar com base em religião ou no senso de moral próprio. Por exemplo, podem haver agências que não aceitem casais homossexuais, mas também é verdade que certamente haveriam outras que aceitam, talvez até se especializem nisso. Pode-se fazer o caso de que crianças de determinadas etnias ou com doenças ou condições especiais seriam desvalorizadas. Por exemplo, hoje claramente os casais preferem meninas a meninos, preferem crianças da sua própria etnia a de outras. Preferem crianças sem problemas de saúde. Mas a verdade é que esse problema é intrínseco ao fato de que ninguém é obrigado a adotar crianças. Esse é daqueles problemas que não são resolvidos no Ancapistan, mas também não são resolvidos hoje em dia. E se há risco que o dinheiro incentive alguém a vender um filho para um traficante de órgãos, um pedófilo ou coisa assim, lembre-se, um pai ou uma mãe que está disposto a vender uma criança para qualquer um, sem sequer se preocupar em fazer uma pesquisa ou qualificar se a pessoa tem boas condições para criar seus filhos, não faria um trabalho melhor que isso na criação ela mesma. Conhece essa foto? É uma foto conhecida, foi tirada em 1948 e, lógico, causou alvoroço quando saiu nos jornais. A família estava em dificuldades, o pai desempregado. Mas, mesmo nessas condições, poucas pessoas chegariam a propor a venda da tutela dos filhos. Após a publicação dessa foto, várias pessoas se prontificaram a ajudar a família, ofereceram emprego e até dinheiro. Mas lógico, isso não era o problema. O problema era o desinteresse da mãe pelos filhos. A mulher nessa foto está grávida do 5º filho. Anos depois, mesmo com ajuda e dinheiro, ela acabou vendendo ou doando todos os 5 filhos. Se casou de novo, teve mais 4 filhas que tratou com a mesma indiferença. É terrível que pais sejam capazes de tratar seus filhos dessa forma. E existem mesmo pais abusivos ainda piores, mas a introdução de um fator financeiro pode ser mais benéfica do que maléfica nesse aspecto. Lógico, sempre que uma criança é adotada, seja com dinheiro, seja sem, seja no mundo de hoje, seja sem a presença de um Estado, há um risco dos novos pais serem abusivos. Na verdade, tal risco existe mesmo com os pais biológicos. A enorme maioria dos pais busca sempre fazer o melhor para cuidar dos filhos, mas lógico, sempre existem pessoas desequilibradas ou apenas desqualificadas para a tarefa. A única coisa capaz de diminuir a chance de uma criança ser violada em seus direitos, seja hoje, seja no Ancapistan, é a vigilância da comunidade. É o vizinho apontando o problema, não há outra forma. Vamos parar de acreditar que uma lei qualquer ditada por um congresso corrupto e fiscalizada por uma justiça lerda e apática tem qualquer poder real. Congresso, justiça e o governo como um todo só se importam com seus próprios interesses, salários e benefícios. A situação de violência contra crianças hoje só não é pior porque a população como um todo presta atenção nisso. Ou como você acha que a polícia identifica essas redes de pedofilia e essas coisas? Apenas a denúncia tem a capacidade de expor tais comportamentos. Agora pensa comigo, se você vê o seu vizinho maltratando o filho dele, você pode entrar em um tribunal privado com as evidências que tiver disso para requerer a tutela da criança. Se você estiver certo e conseguir a tutela, pode agora vendê-la no mercado para um casal adequado que queira adquiri-la. Você cria um incentivo para denúncias no sentido correto. Lógico, como perder um caso desse é caro, não dá para fazer denúncia com base em qualquer besteira. Mas agora, ao invés de uma denúncia eventual, você pode ter milhares de pessoas, provavelmente empresas especializadas em fiscalizar os pais. Você resolve o problema de uma forma muito mais efetiva e segura para as crianças do que qualquer lei de adoção que proíba dinheiro. Por mais bem intencionada que seja uma lei, ela sempre vai ser só um rabisco num guardanapo sujo, sem poder de mudar absolutamente nada na prática. Esqueçam essa besteira de positivismo. Apenas o livre mercado tem o poder real de resolver problemas. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.